Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Nós estamos começando um novo produto agora com o Market Club Conhecimento, com a Credit Citrus. Não vamos mais fazer aqueles vídeos extremamente curtos, vamos fazer um vídeo por mês que te resume o que aconteceu no agro e o que prestar atenção no mês seguinte. E nós estamos botando o nome de Cooperado para Cooperado. Espero que vocês gostem, coloquem os comentários aí no YouTube, pontos que vocês gostariam que eu tocasse no vídeo seguinte. E agora, mensalmente, nós temos esse encontro digital que já tínhamos em papel, porque esse vídeo é um resumo dos artigos que estão todos os meses à disposição de vocês, do Resumão do Agro e do Resumão da Cana. De Cooperado para Cooperado, vamos que vamos. Primeiro, na economia mundial e na economia brasileira, o que vocês têm que observar agora no mês de outubro? Variante Delta e as infecções no planeta. Nós aqui na América do Sul estamos indo bem, de forma até inexplicável para a sociedade mundial, talvez pela ampla vacinação e a propensão das pessoas a tomarem a vacina. Enfim, tomara que a gente não tenha problema com isso. Custo do transporte, morro acima. Vocês viram preço do petróleo e outra coisa também, frete. Frete, como tivemos o problema no canal de Suez e o problema nos portos da China, como estava operando no limite, né, por conta do coronavírus, vocês lembram que eles fecharam, criou uma fila que vai demorar um tempo para conseguir voltar ao normal. Então, as empresas estão reclamando demais, o custo de um container pulou de 2.500, 3.000 dólares para 15, 18 mil dólares. Então, esse é outro ponto. Inflação dos alimentos no mundo. Está todo mundo preocupado, o índice de preços da FAO está entre os mais altos e agora, mais recentemente, esse caso imobiliário na China. Vamos torcer para que isso não traga problemas, redução do crescimento da economia chinesa, afetando aqui as nossas agroexportações também. Tomara que não. Na economia brasileira, muito preocupado com a inflação dos alimentos. O IPCA está previsto em 8% no último Boletim Focus. Taxa de juros, que vai chegar a 8% também, encarecendo o custo do dinheiro, e o PIB, que a expectativa agora é 5% para esse ano e apenas 1,72% para o ano que vem. Câmbio, o pessoal está esperando 5,20 ao final desse ano, 5,20 ao final do ano que vem. Eu ainda acho que valoriza um pouco mais o real e termina aí ao redor de 4,90, 4,95. Essa é a minha opinião para vocês. Fatos de destaque no agro mundial nesse mês. O que a gente pode dizer? O mais importante é a estimativa da produção mundial feita pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles aumentaram de 374 milhões que estava sendo esperado para a produção de milho nos Estados Unidos, veio agora 380. Para a Argentina é a safra que está sendo plantada agora, né? Dos Estados Unidos é que eles estão colhendo agora. 51 para 53. E no Brasil, eles acham que essa safra nossa vai render 118 milhões de toneladas. Na soja, ele elevou a produção mundial em 780 mil toneladas, agora está em 384 milhões, manteve mais ou menos, é no milho que eles deram nesse mês uma variação significativa. O Brasil deve produzir 144 milhões de toneladas, os americanos 119 e a Argentina aproximadamente 52 milhões de toneladas. Então isso foi o que os americanos trouxeram de estimativa para os grandes produtores mundiais. No agro brasileiro, o que já tem de legal para contar para os nossos cooperados? Safra que está sendo plantada, começando a plantar agora. A Conab estima ela em quase 290 milhões de toneladas, que seria 14% acima dessa que nós estamos terminando de colher, e a área 71,4 milhões de toneladas, 4% maior do que a área que a gente usou nessa safra. A soja seria 141 milhões de toneladas, lembra o USDA? 144, né? É 4% acima, e a área de soja cresce outros 3,6%, chegando quase a 40 milhões de hectares plantados de soja no Brasil. Milho, a gente teria ao redor de 116 milhões de toneladas, lembra, os americanos puseram 118 para a gente, em uma área de 20,6 milhões de hectares, 4% acima. O algodão também cresceria 16% e a área 14%. Então essa é a safra que começa agora.
Essa que está terminando, o último levantamento da Conab aponta que nós produzimos 252 milhões de toneladas, a área chegou quase a 69 milhões de hectares, mais 4,6. Então vejam vocês que deve aumentar a área pelo menos 2,5 milhões de hectares da safra anterior para essa que está sendo plantada agora. Por isso a gente vê esse estresse todo na questão dos insumos aí que vocês estão observando, tá? A soja, então, a gente fechou essa safra de soja, né, com 136 milhões de toneladas. Foi ótimo a performance da soja. Ela não sofreu com a seca, né, com problema de geada, nada disso. Já estava em casa. E o milho, sim, que é a tragédia que a gente está vendo aí. Nós estávamos esperando, imaginem só, 108, 109 milhões de toneladas de milho, devem vir 86. Isso é fruto desse problema todo de seca, geada, que nós tivemos aí. O algodão também veio abaixo, mas principalmente porque caiu a área plantada, né? E o trigo é a boa surpresa também, 13% de aumento de área e com produtividade boa nós vamos chegar a mais de 8 milhões de toneladas. As boas notícias que a gente está vendo desse trigo que está sendo feito no Centro-Oeste, coisa bacana que vai ser isso daí. E como não poderia deixar de ser, né, agregando mais 2,5 milhões de hectares novos, talvez até mais, fertilizantes está com preço nas alturas, bombando as vendas, como vocês estão vendo aí, e representa realmente uma mudança muito grande em relação ao que a gente viu nos períodos anteriores. Outra boa notícia, o valor bruto da produção brasileira, que é tudo que é produzido versus o preço recebido, não é lucro, tá? É o valor da produção versus o preço. Vai chegar em 1,1 trilhão de reais, 10% acima do ano de 2020. Excelente performance. Outra performance maravilhosa que a gente tem na exportação, fechamos agosto vendendo quase 11 bilhões de dólares para o mundo, o que dá 27% praticamente acima do mesmo mês do ano passado. Sensacional. Quem que está indo bem? Soja, 53% acima, 4 bilhões de dólares vendidos em agosto. As carnes, 40% acima do ano passado, 2 bilhões de dólares, com destaque aí para a carne bovina, que cresceu 55%. Produtos florestais, com 1,25 bilhão, cereais e na quinta colocação a nossa cana, que eu já comento daqui a pouquinho com vocês, na segunda parte desse nosso de cooperado para cooperado. Caiu um pouquinho, né? Porque nós estamos praticamente com pouca cana, né? Vocês estão acompanhando. Então as exportações se reduziram. Em relação a preços, a soja no fechamento dessa coluna estava em R$ 166 por saca e R$ 151 por saca para você já vender e entregar em fevereiro de 2022. Há um ano atrás estava 120. Eu venderia um pouco, tá? No milho, R$ 91 a saca, para entregar em maio de 22 a R$ 95 a saca. Lembrem-se que há um ano estava em 51. Eu também venderia um pouco. E o algodão a 179 por arroba, estava 96 há um ano. Boi 313, sensivelmente acima também dos 225 do ano passado, nesse mesmo período. Bom, para fechar, quais são os pontos que vão nos ajudar a dizer se esses preços sobem mais, permanecem como estão ou se eles caem? Os 5 fatos para você acompanhar em outubro. Evolução do clima e dos elevados custos para plantio dessa mega safra que nós estamos começando agora. A safra americana que também fecha, esse é um mês curioso, né, outubro, porque nós estamos avançando no plantio e eles avançando na colheita, né? São os meses em que bate a atividade de plantio com a colheita, é muito interessante aí. Então tem que observar como que vai ser essa performance, né? O clima e a performance de plantio e colheita. 2, caso triste desse mês, né? Os 2 casos atípicos de vaca louca que apareceram. As exportações para alguns países foram bloqueadas, então deve atrapalhar um pouco a performance da carne e torcer para o mais rápido possível abrir, principalmente a China. Ela também depende da carne brasileira, então eu acho que nós vamos ter uma boa vontade aí, torcer por esse item, né? A colheita da safra brasileira, como é que ela vai fechar? Essa performance de exportações e o abastecimento interno, que hoje é algo que está preocupando a gente, né? Com o Brasil
produzindo menos milho e a exportação seguindo firme, né? A questão política econômica, sanitária e hídrica do Brasil, que é o item 4, e como que isso interfere no câmbio, interfere no crescimento econômico. Vamos ficar de olho, torcendo para pacificar. E, como eu disse, o recente evento na China e o possível impacto que pode ter lá, torcer para o governo chinês intervir e não deixar vir uma quebradeira no setor imobiliário chinês, porque aí desemprega pessoas e as pessoas mudam o hábito de consumo, né? Então isso pode ter impacto ainda aqui para o Brasil como exportador. Nossa segunda parte de cooperado para cooperado, dá umas tintas aí no negócio da cana para a gente poder fechar. Então, como é que está a cana hoje? A nossa safra, a moagem, está em 392 milhões de toneladas, 5,8 abaixo do ano passado. O mix está 46 para açúcar, 54 para resumir para etanol. O desastre da seca e da geada, algumas estimativas aí que saíram da Canaplan e da Job estão sensivelmente menores do que o que a gente esperava. Lembra, esperávamos 600 milhões de toneladas, vai ter 520, 530, né? Boas notícias aí da BR Distribuidora e a Copersucar, com essa joint venture aí na Vibra Energia e trabalhando bem a distribuição do mercado de etanol que a gente precisa. Exportações de agosto, 2,55 milhões de toneladas de açúcar, caiu 19% frente ao mesmo mês de 2020. Mas como o preço está bom, nós praticamente vendemos o mesmo valor, 866 milhões de dólares, preços 23% maiores. Agora, o que também é um fato para vocês olharem, entre janeiro e agosto de 2021, nós exportamos 18 milhões de toneladas de açúcar, 1,6% acima do ano passado, tá? E aí a projeção da Stone X da produção brasileira de açúcar esse ano vai ficar ao redor aí de 35 milhões de toneladas, 10% menor, né? E a Copersucar também acredita que o déficit no açúcar mundial vai ser um pouquinho maior, né? Como vocês estão vendo aí, basicamente 5 a 6 milhões de toneladas. Então, isso daí posto, e a Índia avançando com o negócio de mistura de etanol na gasolina, a perspectiva para os preços do açúcar, na minha opinião, é continuarem bons, né? Outro ponto para vocês olharem, para a gente ver o futuro da cana e fechar aqui o nosso vídeo, que é observar da cana em outubro. As usinas do Centro-Sul venderam 2,45 bilhões de litros de etanol em agosto, 10% a menos do que o que tinha sido vendido no ano passado, no mesmo mês. Mas observem, desde o início da safra, nós estamos com vendas 13,1% acima da safra passada. Tá? Então aí 700 para exportação, mercado interno, né? Então no semestre, no primeiro semestre o consumo de etanol cresceu 2,7%, cresceu menos que a gasolina e o diesel. Então isso posto, vocês estão vendo que nós temos bem menos cana e vendemos mais açúcar e vendemos mais etanol do que o ano passado. E aí então a gente tem toda a história do valor do ATR, que é uma coisa que o produtor de cana cooperado da Credit Citrus acompanha de perto, e esse ano está muito curioso, porque o ATR já começou alto e em vez de cair com a chegada da safra, ele continuou aumentando, o que leva a gente até acreditar que possa chegar a 1,13, 1,12, 1,14 até o final da safra, pensando aqui hoje em virtude desses pontos que a gente tem aí. Vamos fechar o vídeo. O que você, produtor de cana cooperado, tem que olhar agora para os próximos 30 dias, no nosso mês de outubro, né? As novas projeções estão abaixo, né, de cana. O que vai acontecer com o consumo de etanol nesse último trimestre do ano, no balanço de preços entre hidratado e a gasolina, né? Então tem que olhar isso daí também para ver como é que vai ficar o estoque, né? Porque provavelmente essa moagem vai acabar mais cedo, né? Em virtude de ter pouca cana. O petróleo, que está altíssimo o preço, faz a gasolina ficar cara, traz problema no diesel também, né? E traz esses preços que a gente está observando aí do etanol nas usinas com impostos, né? Quase R$4 o litro. É uma coisa incrível realmente, né? Observar os preços do açúcar,
com esse balanço todo e o Brasil tendo menos cana e a Índia misturando, então eu também olharia isso daí. E as exportações, como é que elas vão continuar do açúcar brasileiro. Esses são os 5 pontos que a gente deveria olhar na cana agora para observar o preço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Se vocês gostaram, nós vamos repetir, né, a cada mês trazer para vocês esse videozinho com o que aconteceu, o que tem que prestar atenção. Primeira parte no agro, segunda parte, como muitos nossos cooperados são produtores de cana, vamos dar um foco especial na cana, tá bom? Gostou? Comenta aí, coloca lá pontos que vocês gostariam que eu trouxesse no próximo vídeo e a gente volta a se encontrar, se Deus quiser, daqui a um mês. Valeu, pessoal. Um abraço de cooperado para cooperado. Aí.